Pega a sua Bíblia comigo e abra ela no livro de Atos, mais uma vez, livro dos Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo 9. Eu quero ler com você o verso 1 ao 5. Atos, capítulo 9. Nós iremos ler do verso 1 ao 5. E depois nós iremos ler um segundo texto que está em Atos também. E daqui a pouco eu lhe informo. Atos capítulo 9, verso 1 diz assim: Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Capítulo 21, por favor. Capítulo 21, nós iremos ler do verso 8 ao verso 13. Atos 21, verso 8 ao verso 13. Diz assim: No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, pedimos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não voltasse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto, não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Deus, é a tua palavra, Senhor, e nós te agradecemos por tê-la diante dos nossos olhos. É um grande privilégio para nós, Senhor. Quantas nações, quantas pessoas, ó Deus, que pertencem à igreja perseguida, que não tem um exemplar das Escrituras, ó Deus, nas suas mãos. Mas nós temos isso aqui, essa liberdade, e muitas vezes não valorizamos isso, Senhor. Muitas vezes desprezamos isso. Que essa noite não seja um desses momentos, que não venhamos desprezar o que o Senhor está para falar conosco. Que o Senhor alcance o nosso coração, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor traga luz sobre toda a escuridão que ainda exista em nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, se for possível, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Meus irmãos, como tenho dito, são apenas meia hora de pregação, então não perca nenhum segundo, porque daqui a pouco você já vai estar indo embora. Eu quero falar ao coração dos irmãos sobre este tema: cegados para enxergar. Cegados para enxergar. É do conhecimento dos irmãos que a história da conversão do apóstolo Paulo é, sem dúvida alguma, das histórias mais conhecidas das Escrituras Sagradas. Essa é uma história que nos encanta por sua beleza, não simplesmente por ser um relato escrito com beleza pelas mãos de Lucas, não.
Mas essa história, ela aponta também para a história de milhares e milhares de pessoas ao longo da história humana. A beleza da história do apóstolo Paulo é que nós conseguimos olhar para ela e nos encontrar nela. Esse momento aqui da igreja é um momento crítico, é um momento ruim. Para quem conhece o livro de Atos, sabe que a partir do capítulo 7, depois da morte do primeiro mártir, que é Estevão, começa-se a contabilizar os mortos da primeira igreja, da igreja primitiva. Nós sabemos que a partir daqui inicia-se uma perseguição, uma dura perseguição contra aqueles que servem ao Senhor Jesus. E essa perseguição do início das Escrituras em Atos, ela é encabeçada por um certo homem chamado Saulo. Ele é Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Tarso é a sua cidade natal, é onde ele nasceu. Esse homem, à altura do capítulo 9, ele já tinha consentido na morte de Estevão, e segundo o próprio relato dele em Atos, no seu julgamento e nas suas epístolas, ele já tinha feito muito mal contra a igreja. Ele mesmo diz que ele assolava a igreja de Cristo com a perseguição. E agora em Atos capítulo 9, o texto diz que ele vai até o sumo sacerdote judeu, e ele consegue desse sumo sacerdote cartas, documentos que o autorizava a ir até a cidade de Damasco, capital da Síria, ainda hoje, Damasco é a capital da Síria. Ele consegue cartas para ir para essa cidade, para nas sinagogas daquela cidade, ele entrar lá e descobrir se tinha alguém que servia Jesus lá, e ele pudesse trazer essa pessoa presa para ser julgada em Jerusalém. Atos capítulo 9 começa nos dando essa informação. E é interessante que o meu texto aqui do capítulo 9 diz que ele mantinha ameaças. Tem algumas versões bíblicas que diz que ele respirava ameaças contra a igreja de Cristo. O original do grego, que o Novo Testamento foi escrito, essa expressão respirar ameaças significa um predador que olha para sua presa e ele bufa de ódio, de raiva, pronto para atacá-la. Esse homem do versículo 1 do capítulo 9, trata-se de um homem violento, um homem odioso, um predador que está disposto a ir até as últimas circunstâncias para poder cumprir a missão que ele acredita que precisa fazer. Ele é um touro bravo, pronto para atacar a sua vítima. O verso de número 3 diz que ele se aproxima, ele ainda não chegou, mas ele está próximo da cidade de Damasco. Mas vai acontecer um encontro inesperado. Ele está prestes a ter uma virada na sua história. Mas antes de falar desse encontro, eu preciso enfatizar para você um pouco mais. Quem é esse homem? A vida dele será mudada para sempre a partir desse encontro. Ele está armado, ele está documentado, ele é organizado, ele não perde a viagem, ele é alguém que não perde tempo, ele controla os seus horários, ele é alguém que tem planejamento, é um modelo de autocontrole. Eu saio de Jerusalém, mas eu não perco a viagem, eu levo cartas, eu levo documentos, eu sei para onde eu estou indo. Ele é alguém organizado, ele estava no controle da sua própria vida. O que ele traçava, o roteiro que ele tinha, ele seguia, ele tinha metas, ele tinha objetivos, ele era um homem que era uma das mentes mais brilhantes do mundo antigo. Esse homem chamado Saulo era um exímio conhecedor das Sagradas Escrituras, ele era um homem de ótimo nascimento, ele nasceu na tribo de Benjamim, uma das tribos que eram uma das mais importantes da história de Israel. Esse homem, a saber, ele tinha conhecimento da cultura grega, ele tinha conhecimento da cultura latina, ele era um profundo conhecedor do direito, ele tinha uma linguagem judicial invejável, ele era um homem fantástico, que se mantinha no controle, que tinha domínio, que tinha governo, que tinha gestão. Esse era o Saulo de Tarso. A vida que ele trilhou
ele segue. O caminho que ele marcou, ele pisa. As pegadas que ele quer seguir, ele segue. Acontece que do verso 3 para o verso 4, a Bíblia diz que uma luz vem do céu. Essa luz começa a brilhar em volta dele. E ele vai ao chão. Ele cai com as suas cartas. Ele cai com seus documentos. Ele cai com seu orgulho. O caçador se vê na condição de caça. O homem altivo se encontra prostrado. O homem poliglota, que fala muitas línguas, não tem o que dizer. Ele está calado, ele está trêmulo, ele é jogado ao chão. Alguém fala com ele. Essa luz fala com ele. Essa luz sabe o seu nome. Essa luz conhece a sua missão. Essa luz mostra para ele que conhece o motivo exato dele estar ali. Essa luz mostra para ele que ele não está no controle. Essa luz revela para ele que tudo o que ele acreditava, as certezas mais absolutas, as convicções mais firmes que ele tinha, em um estalar de dedos, são colocadas em xeque. Uma luz que brilha torna as certezas dele nas incertezas mais perturbadoras. O versículo de número 5 diz que ele tem que perguntar: quem és tu? Esse homem, ele foi acostumado a sempre responder. Mas agora ele tem que perguntar. Esse homem sempre tinha as respostas, mas agora ele não tem. Agora é ele quem pergunta. O touro bravo está rendido. O touro bravo está caído. O touro bravo está domado. O Cristo que fala com ele diz o seguinte: você vai se levantar e vai entrar na cidade, e alguém vai lhe dizer o que fazer. Olha a situação desse homem. A vida dele agora depende dos outros. Ele precisa de orientação. A vida dele vira do avesso. Eu me lembro de, no ano de 2008, ter lido um livro que mudou a minha vida, chamado Virado do Avesso. O autor chamado Rogério Greco. Ele é um grande homem do direito, é um crente. Ele escreve esse livro em 2008, falando sobre a vida de Paulo. É uma forma de romance teológico sobre a conversão de Paulo. 2008 eu li. E a minha perspectiva sobre olhar para a vida deste homem nunca mais foi a mesma. De fato, ele foi virado do avesso. A vida que estava nas mãos não está mais. E, para ser mais constrangedor, ele estava rodeado de pessoas e ninguém viu nada. O texto diz que eles apenas ouviram, mas ninguém viu nada. Aquilo é específico. É um encontro particular. Ele está no meio de uma multidão, mas foi Cristo que agendou uma hora marcada só para ele. Eu acho isso fantástico, porque isso reflete muitas vezes a nossa história. De estarmos num culto com 40, com 50, com 1000 pessoas, e parecer naquela noite que o Senhor Jesus sentou diante de nós para conversar conosco. Cristo é assim. No meio de uma multidão, Ele é capaz de agendar um horário conosco. Paulo está diante disso. E o texto diz para nós que o problema não acaba aí. Quando chega no verso 8, que a gente já descobriu que ele caiu, que a gente já descobriu que ele vai precisar de orientação, o verso 8 nos dá uma informação nova. O texto diz que ele agora está cego. Esse homem não consegue enxergar mais. Esse homem agora precisa tatear. Esse homem agora precisa procurar o que tocar. Esse homem perde todos os seus referenciais. O encontro dele com Jesus faz isso. Precisa apagar o que ele via. Cristo permite que ele fique cego, porque a cegueira de Paulo é uma metáfora. Cristo está mostrando para ele numa figura de linguagem que tudo o que ele enxergava, a forma com a qual ele via o mundo, ele não podia ver mais. O olhar dele precisava mudar e para isso ele precisava ficar cego. É por isso que eu estou falando hoje sobre ser cegado para enxergar. Cristo precisa apagar a visão para poder fazê-lo olhar de uma outra forma. Esse homem aqui, ele tinha tanto repertório, tanto conhecimento, que corria o risco do encontro dele com Jesus se tornar apenas mais um diploma na sua parede.
ser apenas mais uma das experiências tantas que ele já teve na vida. O encontro dele com Jesus poderia ser simplesmente mais um ato religioso que marcaria a sua vida. Mas Cristo não permite que isso aconteça. Cristo deixa ele cego, para que ele não mais consiga enxergar com a luz que outrora ele viu o mundo. Meus queridos irmãos, nesse momento, quando ele entra na cidade, a Escritura diz que a voz do Senhor vai até um outro crente, chamado Ananias. E o Senhor diz a esse Ananias: Ananias, entra na cidade. Você vai ir na rua chamada direita, e você vai encontrar um homem chamado Saulo, e ele está orando. E você vai impor as mãos sobre ele, porque ele está cego. E você vai orar por ele, e ele vai voltar a enxergar. Eu acho interessante, porque Ananias replica ao Senhor. Ele diz: Senhor, peraí, não. Presta atenção no que o Senhor está falando. Eu tenho ouvido muito sobre esse Saulo, e o quanto ele tem causado de mal para a igreja do Senhor. Saulo era famoso por sua maldade. Senhor, eu sei de quem o Senhor está falando. Esse homem é terrível. Esse homem é perverso. A resposta do Senhor para ele, parafraseando, é: Ananias, esse Saulo já não existe mais. Esse Saulo caiu prostrado. Esse Saulo ouviu a minha voz. E não há quem se prostre diante de mim e ouça a minha voz, que seja mais o mesmo. O texto diz que Ananias vai lá, coloca as mãos sobre ele, ora por ele. E esse homem volta a enxergar. Os olhos dele não são mais os mesmos. Eu olho para essa história e a gente se encontra nela. Encontrar-se com Jesus é ter as nossas estruturas mais sólidas abaladas. Encontrar-se com Jesus é ter as nossas certezas mais convictas confrontadas. Essa história é de Paulo, mas é a minha. É a sua. Essa história é aquela que nos coloca a pensar sobre como Cristo age. Cristo é esse que dá essa resposta diferente para momentos indiferentes. Olhe para cá. É como aquela mulher que está prestes a ser apedrejada, mas ela escuta do Senhor: ninguém te condena, nem eu. Essa história é como Pedro, que tenta pescar a noite inteira e não pega nada, e depois escuta do Senhor que é para ele jogar a rede novamente. Essas certezas que vão sendo abaladas, como por exemplo Maria, a irmã de Lázaro, que quando tem as suas certezas abaladas, essa mulher vai escutar do Senhor Jesus para que a pedra seja removida, para que a pedra seja tirada do sepulcro. É esse o Cristo que nós cremos, esse Cristo que traz certezas em momento de incerteza, para confrontar nossa própria certeza. Ele contraria essa lógica. Meus irmãos, encontrar-se com Jesus, olhe para cá, é não ser mais o mesmo. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Encontrar-se com Jesus é não ser mais o mesmo. Encontrar-se com Jesus é achar um sentido para a vida. Paulo descobre o sentido para a vida dele. A vida dele não é mais a mesma, porque ele descobriu que não estava no controle. Esse é o segredo da história de Paulo. Ele descobre que não é ele quem manda. Ele descobre que ele não é senhor da sua história. E sabe o que é mais fantástico nessa história, meus irmãos? É que se hoje você pudesse perguntar para Paulo: Paulo, qual a vida você queria viver? Ele ia te responder: a vida que eu vivi. Paulo, qual a causa você queria lutar? Ele ia te responder: a causa que eu lutei. Não há arrependimento de nada. Esse homem foi jogado ao chão, ele foi cegado, ele foi humilhado, mas esse homem está feliz. É essa a lógica do Cristo, que entra de repente na nossa história, que nos joga ao chão e a gente está feliz com isso. Isso é maravilhoso na graça. A graça que nos humilha, a graça que nos abate, a graça que nos mostra que não sabemos nada, e a gente olha para isso e diz: eu quero mais disso. Que amor é esse? Que coisa fantástica é essa? Que vem contra nós, mas a favor de nós.
É isso que Cristo faz. E sabe por que eu sei que ele é um homem feliz com a vida que teve? Por causa do segundo texto que eu li. O segundo texto que eu li, olhe para cá. Ele está no final da sua terceira viagem missionária. Ele está voltando para Jerusalém. Ele já está indo para Jerusalém. E você prestou atenção no texto que lemos. Eles se reúnem na casa de Filipe, um evangelista, um dos 7, lá dos diáconos de Atos capítulo 6. Eles estão ali reunidos. E aí chega um profeta de Jerusalém chamado Ágabo. E o texto diz que esse profeta vai falar em nome do Espírito Santo. Aí alguém pode imaginar, fala, o que Deus tem para nós? Bandeja de ouro, bênção, maravilha. Esse homem pega o cinto de Paulo e amarra as mãos de Paulo e os pés de Paulo. E dá o recado dizendo, o homem que é dono desse cinto, o que aconteceu com ele aqui vai acontecer em Jerusalém. O texto diz que as pessoas começam a chorar. E as pessoas tentam demovê-lo, removê-lo do que ele estava prestes a passar. Não vai não, Paulo. Não volta para Jerusalém não, Paulo. O texto que lemos diz, por que vocês estão chorando? Vocês estão me magoando. Paulo se sente afrontado. Paulo fica magoado. Porque eles estão tristes, porque ele está indo para a morte. Paulo diz assim, não, gente. A minha vida não é mais minha. Eu não vou mais por onde eu quero. Não sou eu que faço mais as minhas escolhas. Eu estou pronto para ir e para morrer. Meus irmãos, talvez, e eu sempre digo isso, só talvez, seja essa a sua história aqui hoje. Você tem caminhado, você tem entrado por essas portas ou por outras, e você tem as suas certezas, os seus absolutos. Os caminhos da sua vida seguem exatamente tudo que você traçou. O seu dia tem um roteiro certo. Você faz o que quer, você não faz o que não quer. Você constrói, você destrói, você controla, você que gerencia, você que começa, você que acaba. É você. Meus irmãos, parece que quando nós acreditamos que a vida é nossa, na verdade o que nós estamos fazendo é buscar uma alegria nessas certezas que jamais iremos encontrar. Nós vamos serpenteando pela vida. Nós vamos batendo aqui e ali. Nós buscamos no entretenimento, no sexo, na religião, no dinheiro, na beleza, na saúde, nos estudos, no conhecimento. A gente vai buscando na terapia, no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra. A gente vai daqui, vai dali, experimenta, e bebe, e usa, e faz, e busca, mas na verdade o que a gente procura, na verdade o que a nossa alma grita, é pela estrada de Damasco. Porque é nessa estrada que a luz brilha. Na verdade a gente luta para ficar em pé, mas o desejo que arde no nosso coração é o dia de sermos jogados no chão. E dizer, Senhor, controla a minha vida, Senhor. Porque eu tenho controlado, mas eu não encontro o que eu procuro, Senhor. Eu busco, eu bato. Mas eu só encontro decepção, frustração. Eu não encontro o Senhor. Esse homem, ele nos ensina, ele nos mostra que o caminho de Damasco é o melhor caminho para um coração desejoso de mudança. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu ainda estou ministrando, mas eu quero muito orar por você. Feche seus olhos.
Feche seus olhos, se você puder, coloque a mão na altura do seu coração. Eu não tenho a menor ideia de como estão os corações que entraram por essas portas. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia do que o sorriso nos teus lábios ou a lágrima no seu rosto quer dizer. Eu não sei. Mas a Bíblia me dá uma certeza. Só o Senhor pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Só o Senhor pode fazer um sorriso nos nossos lábios verdadeiro. Nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração para o Senhor. Você tem andado para lá, para cá, buscando, lutando, mas quem sabe seja essa a noite de você dizer: Senhor, eu cansei. Eu estou só sobrevivendo, eu estou só ocupando espaço aqui no mundo, mas eu não achei o sentido para a minha vida, Senhor. Eu estou buscando, mas eu não encontro o Senhor. Ah, Senhor, vem Espírito Santo, vem. Sopra aqui neste lugar, Espírito Santo. Que caiamos ao chão aqui, que sejamos cegados aqui, para levantarmos diferentes, Senhor, para não vermos mais a vida como víamos antes. A vida antes de Cristo, ela é feia, ela é cinza, só há beleza quando a luz do Senhor brilha. Só há gosto, só há prazer, só há alegria se o Senhor estiver com a gente, Senhor. Aí tanto faz se a gente vai ser preso para Jerusalém, aí não interessa mais, Senhor, porque nós temos o Senhor, porque o Senhor está com a gente. É isso que queremos, Senhor. Esses tempos de pandemia, esse tempo difícil, Senhor, quem sabe seja o tempo, Deus, de termos as nossas convicções humilhadas. Aqueles que confiavam, aqueles que acreditavam, que planejaram, que fizeram tantos planos para 2020, de repente está vendo tudo desmoronar, Senhor. É o Senhor nos mostrando que a gente nunca esteve no controle, Senhor. Não. Nunca estivemos, Senhor. Ah, Senhor, vem. Que a IPR industrial aqui hoje, Deus, seja o caminho de Damasco. Seja essa estrada. Que ouçamos a Tua voz. Que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Estenda as suas mãos, posição de receber. Deus, nós te damos graças por essa noite. Nós te damos graças pela oportunidade de louvarmos ao Teu nome. Nós te damos graças, Senhor, porque muitos, Pai, queriam estar aqui onde estamos, mas não podem, Deus, não podem. Foram tragados, estão aprisionados. Muitas coisas, ó Deus, os removeram, Deus, da Tua presença. Mas nós estamos aqui, somos gratos por isso. Te agradecemos por Tua palavra. Que saiamos daqui, Deus, enxergando a vida como ela realmente é. A vida só é bela se o Senhor estiver conosco. As flores só têm perfume se for do Teu jardim, Senhor. Só aí, Deus, nós somos completos. Só aí. O amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.